Com mais de 60 anos de história, a Política Agrícola Comum renova e reafirma para 23-27 o seu compromisso em assegurar o futuro da agricultura e da silvicultura, contribuindo para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. A PAC centra-se em 10 objetivos, associados a prioridades da União Europeia em matéria de sustentabilidade social, ambiental e económica do setor e das zonas rurais. Estes objetivos são: assegurar um rendimento justo aos agricultores, aumentar a competitividade, melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor, contribuir para a luta contra as alterações climáticas, proteger o ambiente, preservar a biodiversidade e gerir eficazmente os recursos naturais, apoiar a renovação geracional, tornar as zonas rurais mais dinâmicas, proteger a qualidade na alimentação e na saúde e, finalmente, fomentar o conhecimento e a inovação. O projeto Futuragri visa disseminar, explicar e clarificar sobre estes objetivos e sobre a importância da PAC, esclarecendo sobre os seus contributos. Liderada pela Inova Mais e apoiada por uma larga rede de cooperação, esta iniciativa integra inúmeras ações, eventos, recursos e materiais para que todos os cidadãos e cidadãs, em vários contextos e em todo o país, possam estar mais bem informados sobre a PAC e os seus benefícios. Para mais informações, visite o nosso website e siga-nos nas redes sociais. Olá a todos, boa tarde. Quem me está a assistir, digam-me aí nos comentários se me consegue ouvir bem ou não. Hoje que damos então, será então o final deste ciclo de webinars que tem ocorrido desde a semana passada e hoje será então o webinar final, onde estamos no fundo a falar sobre a agricultura e fazer também aqui uma contextualização com a nova PAC e os seus objetivos. Tivemos a oportunidade já ao longo destes webinars falar sobre alterações climáticas, sustentabilidade, comércio agrícola, falarmos aqui de vários temas e hoje então, para terminar, nós iremos falar então de desenvolvimento rural e inclusão social. Este que é um ponto bastante importante, que iremos então falar ao longo de mais ou menos uma hora durante então este fim de tarde. Já vos irei falar, dizer-vos também quem é que será o meu convidado de hoje. Quem já viu aqui as promoções deste webinar sabe quem se trata, mas já iremos falar sobre ele. Antes de irmos propriamente para a conversa em si, eu gostava de fazer aqui uma pequena contextualização a este ciclo de eventos que ocorreu nesta semana passada e termina hoje. Então, este é um ciclo de webinars de inovação e conhecimento agrícola do projeto Futuragri. Este projeto ele é cofinanciado pela União Europeia, é liderado pela Inova Mais e é apoiado por uma rede de cooperação e de entidades tanto nacionais como internacionais que tem como principal objetivo informar e esclarecer a população nacional sobre a política agrícola comum, a PAC, ou também CAP em inglês, e assumir assim um papel fundamental no panorama agrícola na União Europeia e particularmente em Portugal. Este projeto ele iniciou em agosto de 2023 e esta é então uma das suas últimas atividades depois de quase 12 meses de disseminação da PAC em Portugal. O projeto Futuragri, então, ele tem como principal então, objetivo aumentar a percepção, a clarificação e a desmistificação de conceitos sobre a agricultura ao nível europeu, das políticas agrícolas e das estratégias para a sustentabilidade da União Europeia. Nós hoje iremos falar então sobre desenvolvimento rural e inclusão social no setor agrícola. Vamos falar, por exemplo, de apoio a jovens agricultores, à igualdade de género, ao acesso a programas de ensino e formação agrícola, que são também objetivos da nova PAC. Para quem não sabe, a PAC
política agrícola comum é então um dos pilares fundamentais para a sustentação e para o desenvolvimento do setor agrícola europeu. Ele foi criado em 1962 e passou por várias reformas para se adaptar, digamos assim, às novas realidades económicas, sociais e ambientais. A última grande reforma ocorreu agora mais recentemente, e então trouxe consigo um foco renovado no desenvolvimento rural e na inclusão social, que são, no fundo, desafios contemporâneos enfrentados pela agricultura europeia. O desenvolvimento rural sustentável e a inclusão social e o apoio às comunidades rurais são, então, dois dos grandes desafios e objetivos da PAC. Nós hoje falaremos do objetivo 7 e 8 da nova PAC. O objetivo 7, ele diz respeito aos jovens agricultores e também a facilitar o desenvolvimento empresarial em zonas rurais. Dessa forma, conseguir fazer aqui uma renovação geracional do setor agrícola, que infelizmente ainda está bastante envelhecido. E o objetivo 8, promover então o emprego, o crescimento, a igualdade de género e também, dessa forma, também permitir incluir a participação das mulheres na agricultura, a inclusão social e também o desenvolvimento local nas zonas rurais, incluindo também a bioeconomia circular e a silvicultura sustentável. Para hoje, nós teremos então como convidado o Dr. Firmino Cordeiro, da AJAP, Associação de Jovens Agricultores de Portugal, que eu vou juntar aqui ao ecrã comigo. Antes de mais, muito obrigada por estar presente neste último dia deste ciclo de webinars que temos vindo a desenvolver ao longo destes últimos dias. O Dr. Firmino Cordeiro representa, então, a AJAP, que é uma organização não governamental que representa e apoia os jovens agricultores em Portugal, mas melhor do que eu, o Dr. Firmino certamente irá falar-nos aqui sobre a AJAP. Portanto, obrigada, Dr. Firmino, por estar aqui, o nosso convite para falarmos aqui de um tema que certamente tem muita propriedade para falar, que é o desenvolvimento rural e a inclusão social, que são temas fraturantes também do desenvolvimento do setor agrícola. A minha primeira pergunta não é bem uma pergunta, eu gostava que falasse um pouco sobre a AJAP, para quem está a ver, saiba no fundo o âmbito da atuação e depois, então, à medida que for apresentando, vamos noutras questões para irmos conversando sobre este tema deste webinar. Ok? Combinado? Ok, muito boa tarde, obrigado Rosa, o meu agradecimento à Inova Mais por este convite, ainda por cima para encerrar este ciclo. É uma responsabilidade, mas enfim, estamos preparados para estas eventualidades, mesmo hoje um dia de especial. Na minha vida, não digo porquê, nasci há alguns anos esta parte, portanto estou a festejar o meu aniversário, mas são coincidências boas e tudo faz parte das nossas vidas, o que é importante. Muitos parabéns. Muito obrigado. Hoje, vamos lá ver, a AJAP tem 41 anos de existência, portanto também já não é propriamente uma organização jovem, se quisesse candidatar-se como jovem agricultor já não podiam, portanto já ultrapassou os 40 anos, é essa a nossa legislação, mas o que falar sobre esta organização, uma organização privada, sem fins lucrativos, com 13 mil associados, presta assistência técnica a mais de 22 mil agricultores no país e, para além disso, tem uma representação além fronteiras, nomeadamente nos países da CPLP, com quem temos relações privilegiadas, para além, obviamente, do relacionamento que temos institucional com a União Europeia, através da nossa congénere europeia, que é o SEJA, Conselho Europeu de Jovens Agricultores. Portanto, grosso modo, esta é a AJAP é constituída por, o nosso corpo técnico são 54 pessoas aproximadamente, 13 na nossa sede em Lisboa e o resto está distribuído pelo país. A nossa função é apoiar jovens agricultores e outros agricultores nas suas atividades, quer no apoio técnico, quer na assistência, quer na formação profissional. No fundo, vamos lá ver, muita desta atividade passa por explicar a evolução da própria PAC desde que nós entramos na União Europeia, e este é o grande objetivo deste projeto da Futura Agri, ou seja, é ir explicando aos nossos cidadãos
não só pessoas ligadas diretamente ao setor, como indiretamente ligadas ao setor, o que é isto da PAC, para que é que ela serve, como é que funciona e quais são os grandes objetivos da PAC. Portanto, a PAC surge com uma necessidade, com uma distribuição de muitos pontos focais interessantes da Europa em muitos países, portanto, da guerra, e houve a necessidade de nós nos organizarmos a nível europeu. Já estávamos a trabalhar no carvão e no aço, etc., essas coisas que foram os primórdios da União Europeia, mas surge como uma das políticas mais intensas que identificaram esta União Europeia. Portanto, foi a política agrícola comum. A necessidade de produzir qualidade, a necessidade de produzir segurança alimentar, a quantidade suficiente a preço baixo aos nossos consumidores. Esse foi o grande desafio. E depois, à medida que fomos sofrendo a revolução industrial e a revolução agrícola, houve êxodos rurais muito acentuados nos diferentes países da União Europeia e que tornaram os territórios rurais menos densos em termos de população. As pessoas começaram-se a concentrar nas cidades e levou a evoluções que, grosso modo, foram interessantes, mas que deixaram em algumas situações algumas mazelas que neste momento se fazem acentuar. Portanto, há aqui uma evolução natural, uma evolução em termos de inovação, de alguma tecnologia, nomeadamente a mecânica, à base de uma fonte de energia carbónica, portanto o petróleo, e que hoje a própria PAC e a própria evolução do setor condenam, de certa forma, algumas destas evoluções, mas concordando com elas, faz parte da nossa história. Quer dizer que hoje estamos, passados algumas décadas da União, da adesão de Portugal à União Europeia e da existência da própria União Europeia, foram existindo vários programas comunitários. Portanto, 107 anos houve renovação de programas, com alterações em função das novas realidades, e este último passo também foi nesse sentido. E nesse sentido estamos todos envolvidos para explicar aos nossos cidadãos europeus e também para nos juntarmos, digamos assim, às dinâmicas mundiais das outras confederações de países, as outras uniões de países, sei lá, o Mercosul, a União Africana e outras uniões na Ásia, sobre a forma como nós nos entendemos enquanto Europa, e cada união vai fazendo os seus entendimentos, porque, como sabe, existem trocas comerciais muito fortes entre estes grandes eixos mundiais, e isso, no fundo, coordena, está por trás, é um entendimento que os responsáveis europeus e os responsáveis das outras uniões têm de acertar e de ir acertando constantemente. Portanto, é um desafio de todos nós. É evidente que a Europa anda um pouco à frente nestas matérias. É o velho continente, é o continente onde é que todas as atenções vão estando centradas naquilo que a Europa vai determinando. É evidente que, em termos de geoestratégica política, digamos assim, há outros blocos que estão a aparecer de formas mais intensas, com algumas particularidades, mas o foco continua a centrar-se em algumas áreas da governança, digamos assim, portanto, na União Europeia. Portanto, a União Europeia não se pode diminuir as suas responsabilidades e deve tentar fazer, pela sua experiência, pelos seus anos de trabalho, de cooperação com diferentes realidades, e as diferentes realidades são os diferentes países que integram a União Europeia, que se vão alastrando, que têm alargado cada vez mais, e essa experiência é, de facto, uma experiência que nós devemos partilhar com outras uniões mais recentes, mais jovens, que precisam um pouco da nossa experiência, e com certeza os responsáveis políticos estão a fazê-lo e estão mais do que preparados para disseminar um pouco da nossa experiência. Portanto, eu acho que esta realidade europeia é uma realidade interessante, é uma evolução que faz sentido. É evidente que aqui e acolá é preciso chamar a atenção, nomeadamente neste setor, no setor agrícola e na produção de bens alimentares,
para talvez exageros que as próprias políticas europeias nos têm levado muito recentemente e que se tem manifestado sobre a forma de organizações e manifestações de agricultores orgânicas e mais institucionais à volta das suas associações e confederações nos diferentes países europeus. Nos basta recordar aqui há 4, 5 meses esta parte e assistimos a esse fenómeno em toda a Europa, podemos chamar espontâneo, mas resulta de facto de necessidades que os agricultores tiveram de esclarecer à sociedade civil europeia e não só, de alguma insatisfação em relação, em relação a preços, em relação a restrições, em relação à utilização de determinados produtos, em relação a determinados constrangimentos de produção que de facto afetam a rentabilidade dos agricultores. E aquilo que nós temos assistido um pouco por toda a Europa e que se tem acentuado muito em Portugal é que, quer queiramos, quer não, hoje a idade média dos agricultores em Portugal é de 64 anos de idade. Portanto, se encararmos a idade da reforma mais alguns anos à frente, e não é muitos mais, a idade média está muito próxima da idade da reforma. Portanto, ou seja, somos dentro da União Europeia o país que tem a sua população agrícola mais envelhecida e somos o segundo país atrás do Chipre que tem a sua população agrícola menos rejuvenescida, sendo acentuar que toda a Europa se caracteriza por níveis de rejuvenescimento relativamente baixos, nunca ultrapassam os 10%, nos países que fazem mais apostas a nível da sua renovação, e em Portugal, até aos 40 anos, não ultrapassamos os 4%, nem chega lá. Portanto, quer dizer que Portugal, com toda a honestidade, apesar das políticas que têm vindo a apoiar a instalação de jovens agricultores, que têm tido medidas de política, quer no prémio à instalação, quer nos incentivos ao investimento nos seus projetos, elas não têm sido suficientes, porque elas, se fossem suficientes, assistimos mais instalações. Qualquer professor, qualquer engenheiro, quando sai da universidade, se tivesse apoios, com certeza poderia organizar os seus projetos de vida, seja empresarial, seja de ateliês, seja de pequenas empresas, com facilidade, se tivesse alguns apoios. Infelizmente, aqui do lado da agricultura, mesmo com apoios, as pessoas não se estão a instalar. É porque não há confiança suficientemente capaz e robusta no setor para que o façam. Portanto, e nós temos de refletir, os governos nacionais e europeus têm de refletir muito o que é que pretendem da sua agricultura. Se nós queremos ser os green do mundo, portanto, os verdes do mundo, se queremos ser a única comunidade de países responsável por, levando ao extremo a biodiversidade, a preservação dos ecossistemas, a preservação do solo, da água, com a qual todos nós concordamos. Agora, eu pergunto o que é que será mais fácil? É que cada bloco de países tenha as suas medidas por forma a que essas preservações aconteçam, ou se podemos fazer negócios com zonas do mundo por forma a que empresas situadas em determinados países mais poluidores possam negociar, quer os carbonos, quer outras realidades. Portanto, há aqui questões que esta macro política, esta geoestratégica política a nível global tem de refletir sobre ela para que um continente que tem quase uma população considerável, nós temos 500 milhões de habitantes, ou seja, uma população considerável, que somos exportadores, ainda somos exportadores, mas também somos muito importadores de produtos alimentares, não nos venhamos a transformar esta União Europeia em claramente mais importadores do que exportadores devido às restrições que os nossos agricultores são sujeitos e são submetidos por esta carga burocrática que nós temos vindo a assimilar, fruto das políticas que têm vindo a ser seguidas. Portanto, há aqui uma dose de quê? Uma dose de satisfação por esta evolução das políticas da União Europeia, mas ao mesmo tempo o mundo agrícola, o setor agrícola, vê com preocupação a excessiva tomada de medidas de restrição por parte da União Europeia e o que não se verifica nas outras uniões de outros países à escala mundial. Quando nós
uma coisa é o nosso entendimento entre países da União Europeia, outra coisa é o nosso entendimento à escala mundial. Portanto, e nós não podemos prescindir de algumas coisas, como os outros países não prescindem, e entre o deve e o haver temos de encontrar formas de nos conciliar, por forma a que as medidas estejam, que possam interagir umas com as outras, por forma a que não prejudiquem uns blocos e os outros. Portanto, e neste somatório, nesta divisão destas operações, podemos associar isto, o que claramente se tem verificado é um prejuízo dos agricultores europeus. Isso nós não podemos suportar, porque temos restrições a fatores de produção, temos fatores de produção mais caros, e depois temos preços de venda, devido a um conjunto de normativos também mais altos, quando entram produtos mais baratos pelas próprias fronteiras da União Europeia. Portanto, isso é preocupante e é uma nota que eu quero deixar aqui a este projeto e a tantos outros projetos que refletem sobre o momento presente e sobre o futuro da União Europeia em relação a estas políticas que se coadunam, que se projetam a nível do setor agrícola, a nível do setor florestal, pecuário e a nível do desenvolvimento rural. E só uma nota para terminar esta minha primeira introdução. A nível do desenvolvimento rural temos de refletir como a agricultura é um setor importante nos territórios rurais dos diferentes países e dos diferentes países da União Europeia, obviamente. Portanto, como é que ela é determinante e como é que ela pode ser impulsionadora de outras atividades que são necessárias nestes territórios, porque os agricultores não são seres humanos afastados do mundo, afastados de terem direito a ter uma família, a ter filhos e a ter que os filhos tenham acesso, como nos centros urbanos, a condições, sei lá, de educação, de desporto, de socialização, de cultura, perfeitamente de saúde, obviamente, e tal, de esportes, de atividades coletivas, e isso faz-nos pensar, muitas das pessoas que querem investir nestes setores e nestes territórios, não só na agricultura como noutros, faz pensá-los, de facto, não é mais fácil ir pela via que é até mais cara, mas por habitarmos e por fazermos as nossas atividades familiares e fulcrais nos territórios mais urbanos, digamos assim. Portanto, são questões que é preciso refletir profundamente, e se o afastamento dos territórios rurais, adensando em termos populacionais os territórios mais urbanos, não trará consequências no futuro com este afastamento desses mesmos territórios rurais. São questões que os políticos têm de refletir nelas. Nós, já para a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, já refletimos muito sobre isso, temos documentos, temos um livro editado sobre estas matérias, que é uma figura que surgiu e que já está publicada no Diário da República, em 2019, já tem alguns anos, que é o Jovem Empresário Rural. Portanto, estas são preocupações que nós temos lançado ao poder político nacional e também já levamos ao Conselho Europeu de Jovens Agricultores para colocar essas questões a nível europeu. Há outras prioridades, percebemos isso, mas eu acho que o abandono e a desertificação de muitos territórios, não só nacionais como da vizinha Espanha e de outros países, tem de ser uma preocupação que de facto requer alguma atenção e algumas medidas políticas para inverter isso. Elas existem a nível da União Europeia, a nível de chavão, a nível de cúpulas, mas depois não se têm concretizado em medidas a nível das políticas dos diferentes países, dos diferentes Estados da União. Mas isso são outras preocupações que temos de ir abordando e de ir pressionando numa tónica de que elas possam ter algum andamento que no fundo, que preenchessem esta lacuna, que para nós é uma lacuna extremamente importante. Doutor Firmino, eu gostava de pegar aqui numa questão que falou anteriormente, que é a problemática de um setor agrícola muito envelhecido. De facto, o problema da renovação geracional na agricultura é um tema bastante complexo, que acaba por envolver diversos desafios económicos, sociais, culturais e políticos, e vai muito de encontro ao tema de hoje. De facto, o que se verifica atualmente é que existe, não é geral, mas
em grande parte existe um desinteresse dos jovens pela agricultura. Muitos jovens eles não veem a agricultura como uma carreira atraente, devido, por exemplo, à percepção de baixos rendimentos, trabalho árduo, até às vezes alguma incerteza económica ou até uma falta de prestígio social. Existem outras limitações que podem justificar este panorama de uma agricultura mais envelhecida, como, por exemplo, o acesso limitado à terra e recursos. Existem muitos jovens agricultores que acabam por enfrentar essas dificuldades em arranjar terra e outro tipo de recursos para fazerem a sua atividade. Mesmo a própria educação e formação, que são, no fundo, essenciais para renovar essa geração de agricultores e que também eles consigam ter todas as capacidades para inovar e tornar a sua agricultura mais rentável. Portanto, isto são alguns talvez das justificações que façam com que a nossa agricultura seja ainda, o nosso setor, a nossa classe profissional seja ainda bastante envelhecida. Falou aí da idade média dos 64 anos. Representando a AJAP, que é a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, gostava de lhe questionar o que é que a AJAP tem vindo a fazer para atrair os jovens para a agricultura e não só atrair, retê-los. Portanto, era agora o tópico da conversa que gostava que desenvolvesse. Está sem som. É uma pergunta para uma boa reflexão, porque o tema é extremamente preocupante. E sendo preocupante, temos de olhar para as últimas décadas, 2, 3 décadas, para a forma como o país e os responsáveis políticos foram encarando. Quer queira, mas quer não, permita-me este desabafo, é uma medida inteiramente política. Tem muito a ver com a política, porque se não fosse necessário apoios para se instalarem jovens agricultores, o cenário ainda era mais grave. Portanto, existem apoios e instalam-se poucos. Se não existissem apoios nenhuns, não se instalavam nenhuns. Nem os filhos, apenas os filhos de alguns agricultores, com provas dadas, com capacidade ao longo de décadas de famílias de produção que se foram evoluindo e que foram modernizando, é que podiam manter-se no setor, sei lá, grandes quintas na área dos vinhos, na área das hortícolas, na área do olival, que se foi modernizando em olival superintensivo pelo aparecimento de sistemas de rega estruturais, sei lá, outras culturas que se foram modernizando, ou até investimentos externos de fundos financeiros que temos tido em Portugal. Portanto, apenas só estas grandes realidades poderiam surgir como potenciais renovadores disto, que estão cá, obviamente, que não deixaram de se fazer, mas também vão aproveitando os apoios que existem. Portanto, o que quer dizer que a nossa agricultura estaria muito pior se não existissem apoios. E mesmo existindo apoios, ela não está famosa pelo seu rejuvenescimento, portanto, ou seja, pela entrada de jovens, não em substituição, mas esta é uma substituição natural, pelos mais velhos. Portanto, o grande desafio é que os agricultores mais velhos olhem para os seus filhos como a sua geração de continuidade daquilo que fizeram, melhorando, etc., equipando, renovando, inovando, digitalizando, metendo as novas tecnologias, a inteligência artificial, as marcas, a dinamização, a exportação, quando as dimensões assim o permitem. Portanto, há aqui um conjunto de fatores. Nós estamos disponíveis, os agricultores, como sabe, há uma pergunta que pode ser sempre feita, ao Firmino, desculpe lá, nós estamos a ficar mais envelhecidos, o número dos 64% de facto é um número assustador, ou seja, a média nacional dos agricultores de 64 anos é assustador, mas o que é certo é que nós melhoramos a nossa autossuficiência alimentar, ultrapassa os 84%, nós exportamos azeite, nós exportamos vinho, nós exportamos frutas, nós exportamos hortícolas, nós exportamos cortiça, nós exportamos bebidas, outro tipo de bebidas, ou seja, nós temos um score interessante nas nossas exportações e na nossa autossuficiência alimentar. Então, porquê é que isto está mal? Está mal porque são graças às grandes explorações, ou à grande capacidade das exportações, das explorações de maior dimensão,
mais dimensões, que nós temos estes índices. Portanto, o que se pergunta é o que nós queremos para o nosso território também. Se queremos que ele continue a produzir bens alimentares através da pequena e média agricultura, que continua a alimentar a sua família, que continua a fazer algumas comercializações, porventura internas, nos comércios locais, ou se nós nos queremos restringir à grande agricultura. Isto são grandes questões que os políticos têm de dar resposta, ou seja, o que é que querem para o país e o que depois, do que deixarem daquilo que não estão a utilizar, portanto, ou seja, provocando o abandono ainda maior do que está a acontecer e uma desertificação destes territórios, o que é que querem fazer desses mesmos territórios? Isto é, se não enverdarem pela agricultura, pela floresta, pela pecuária, pela silvopastoriça, por alguma indústria e mais, por algumas outras atividades da área económica que se possa instalar nestes territórios. Há aqui duas grandes opções e os políticos têm muitas das vezes dificuldade em responder quais são as tendências das suas forças políticas, nomeadamente as forças da área da governação, sei lá, mais já ao centro-direita, o PSD e os seus aliados, eventualmente mais ao centro-esquerda, o PS, o próprio Partido Socialista e os seus aliados. Há muita dificuldade em responder a isto, e nós vamos andando, combaleando entre estes bons interesses e aquelas coisas. Portanto, isso é preocupante. Eu acho que a agricultura e a estratégia do desenvolvimento rural não deve estar sobre a alçada dos ciclos da governação política. Portanto, deve existir aqui entendimentos ao nível da Assembleia da República, ao nível das forças políticas principais no país, no arco da governação, por forma a que haja entendimentos, independentemente do governo ser mais à direita ou mais à esquerda, que haja entendimentos estratégicos de âmbito global, por forma a que quem quer ser jovem agricultor que não desista porque está a desconfiar que este governo, o próximo que se avizinha, não vai apoiar, que os seus pais estão pessimistas em relação a isso, e se eles estão pessimistas, depois a mensagem que passam aos filhos, que podem ser os seus descendentes, não são as melhores, dizem: filho, afasta-te disso, deste setor. Portanto, e nós temos que combater isto. Portanto, é uma perspectiva de imagem, uma perspectiva de estratégia sobre o que é que os políticos querem para este setor a nível do país, e não só a nível do país. A própria União Europeia tem de refletir que setor agrícola quer deixar aos seus concidadãos. É evidente que todos nós concordamos que devemos ser o mais verde possíveis, o mais ecológicos possíveis, o mais sustentáveis possíveis. Não tenho dúvidas nenhumas disso, mas há muita forma de fazer agricultura sustentável. Nós podemos e devemos manter agriculturas mais intensivas de forma sustentável. A agricultura de precisão, as novas tecnologias, a inteligência artificial, tudo isso está à disposição hoje das necessidades de uma agricultura superintensiva que tem de existir, porque nós não podemos dar-nos ao luxo de aumentar a nossa população europeia com produtos resultantes da agricultura biológica, que é mais natural, a mais orgânica, eu não sei se é cientificamente a mais recomendada, mas temos defensores que, pelo facto de não existirem produtos químicos de síntese aplicados ao solo ou nos tratamentos às doenças e às pragas e às doenças das culturas, em termos de produtos de síntese química, evitando isso ao máximo, portanto, sem qualquer resíduo, portanto, não aplicações deste tipo de produtos químicos. Temos produtos sãos e que as pessoas cada vez mais se preocupam com a sua alimentação. Há um conjunto de pessoas que têm capacidade financeira para o fazer e que optam por essas formas alimentares. Mas isso não quer dizer que a outra forma de uma agricultura mais intensiva, mas agora adaptada às novas tecnologias e às novas performances, digamos assim, destas exigências da sustentabilidade, que faz todo o sentido, tem também produtos de resíduo zero, por exemplo. Até tiveram uma aplicação de um produto que se fazia sentir como determinante para resolver um problema, tiveram de o aplicar, mas ele tem resíduo zero passado algum tempo, quer dizer que o produto tem as suas características interessantes para ser consumido. Portanto, quer dizer que nós temos de optar, como temos de optar, nós como cidadãos normais, quando compramos uns jeans, podemos comprar vários tipos de marcas a vários tipos de preços, e todas elas
asseguram alguma qualidade, a não ser que seja, sei lá, um produto contrafacionado ou uma coisa qualquer, mas isso é punido por lei, como todos nós sabemos. Portanto, estamos a falar de coisas que os nossos cidadãos entendem perfeitamente, portanto, e entendendo perfeitamente isto, nós temos de ter à nossa disposição uma panóplia interessante à disponibilidade, desde que se mantenha sustentável, desde que a Europa dê o seu exemplo em termos de manutenção dos ecossistemas, da qualidade da água, dos solos, etc. Portanto, ou seja, nós temos e podemos fazer isto de uma forma evolutiva, sem castrar, e permita-me esta expressão, uma agricultura que tem de evoluir na Europa e tem de sustentar os cidadãos europeus e tem, efetivamente, de manter uma autossuficiência alimentar razoável, porque nós não podemos ficar estendidos, de estender a mão às outras realidades dos blocos de outros países à escala mundial. Aliás, quer as alterações climatéricas, mas nomeadamente a pandemia, o Covid e agora a guerra, deu-nos claras lições sobre isso. Nós não podemos estar a 100% dependentes dos cereais da Rússia, da Ucrânia, dos partidos de leste, porque as coisas podem acontecer, como temos de estar preparados para ter as nossas reservas alimentares em produtos essenciais, como aqueles que são, por exemplo, aquilo que permite fazer o pão, os cereais, o trigo, o milho, o centeio e a aveia para outras farinhas e para outras realidades. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a Europa tem de refletir muito bem e os cidadãos europeus têm de contribuir nesta reflexão, portanto, abrir esta reflexão aos cidadãos, numa lógica que não podemos ser nem demasiadamente fundamentalistas para um lado, nem demasiadamente fundamentalistas para o outro. Temos de seguir aqui uma conduta que permita manter sustentabilidade, permita coexistir uma agricultura mais biológica, mais orgânica, com padrões de isenção que fazem sentido, e, por outro lado, que permita que, no meio disto tudo, que haja renovação e rejuvenescimento, quer nas agriculturas mais intensivas, sustentáveis, quer nas agriculturas que tendem para mais orgânicas ou mais biológicas, ou permaculturas, ou outro tipo de denominações em que a base praticamente a base funcional é basicamente a mesma coisa. O que eu quero dizer com isto é que, seja pequeno, seja médio, seja grande, seja sustentável ou seja orgânico, todas as agriculturas têm de ter o seu rejuvenescimento, porque se não tiverem, as agriculturas que se praticam nas zonas de montanha, em territórios de mais difícil acesso, em territórios de comercialização mais difícil, existem por todos os países da União Europeia, essas regiões vão perder os seus agricultores, porque os mais velhos estão a definhar, estão a desaparecer pela idade, e os mais novos não surgem. Portanto, não surgindo os mais novos, o que é que vai surgir? Ou floresta ou mato. A floresta, se for organizada, pode estar mais livre de incêndios, mas exposta. Se nós tivermos floresta organizada, alguma agricultura, alguma silvopastorícia e alguma população rejuvenescida residente, nós temos residentes, nós temos pessoas que, não só diretas à agricultura, mas a outras atividades, podem preservar estes territórios e dar outras funções, o turismo, os ecossistemas, a paisagem. Portanto, há todo um conjunto, os desportos ao ar livre, há todo um conjunto de atividades que hoje os cidadãos mais urbanos apreciam nos territórios rurais, mas querem os seus territórios rurais devidamente organizados, por forma a que os possam contemplar, porque visitar terra queimada, fruto de incêndios florestais, não é agradável para ninguém. Portanto, e nunca nós, cidadãos normais, mais urbanos, normais no bom sentido, somos todos normais, mas cidadãos que residem nos espaços urbanos não vamos visitar terra queimada. Portanto, apreciamos que existam pessoas nestes territórios
que tenham qualidade de vida, que tenham condições para aí assegurar a vivência dos seus filhos e a sua evolução, em termos não só de educação, de formação, de cidadania, etc., de cultura, que possam usufruir, quando em vez dos espaços mais urbanos, e que estejam perfeitamente inteirados e interagindo com os territórios urbanos. Há aqui uma necessidade de não estabelecer barreiras entre o rural e o urbano, isto chama-se desenvolvimento rural, e que se estabeleça interações entre este rural e o urbano, que é preciso estabelecê-las por forma a que uns apreciem os outros e não se degladiem, digamos assim. É evidente que não existe esta denominação, mas ela pode estar associada a medidas de política, se elas não forem consentâneas com uma estratégia que tem de ser perfeitamente clara e definida pelos governos e também pela União Europeia centralmente. Muito bem, obrigada pela sua intervenção. Eu agora gostaria de fazer uma questão que fiz em todos os webinars, que era relativamente aos desafios. Nós sabemos que os jovens agricultores, eles acabam por enfrentar uma série de desafios que podem, no fundo, dificultar de forma significativa, por exemplo, a sua capacidade de iniciar e manter atividades agrícolas que sejam ao mesmo tempo produtivas e sustentáveis. Eles enfrentam desafios como o acesso à terra, a falta de formação adequada, até a própria modernização das explorações agrícolas são alguns dos principais obstáculos que esses jovens eles encontram. E estes desafios eles não só afetam a viabilidade económica das suas operações, mas também têm implicações, digamos assim, na sustentabilidade do setor agrícola como um todo. Um dos desafios é então o acesso à terra. A terra sendo um recurso fundamental para a agricultura, muitos jovens eles acabam por frequentemente encontrar barreiras no que diz respeito a quando tentam adquirir terra para desempenharem os seus trabalhos, as suas produções, eles acabam por encontrar uma grande barreira, porque ou os custos de aquisição são altos, existem falta de políticas de apoio para este efeito, até a própria competição com outros usos do solo, com a urbanização, são problemas recorrentes. O mesmo com a formação, nós sabemos que hoje em dia um agricultor, para ser um bom agricultor, ele não pode apenas viver dos conhecimentos que passam de geração em geração, de facto eles são bastante importantes, mas é preciso continuar a estudar, a fazer formações de forma a estar atualizado. As técnicas agrícolas elas vão mudando e vão se atualizando e os agricultores também precisam de as ter. E a própria modernização das explorações, porque hoje em dia nós sabemos que é importante que sejam adotadas novas tecnologias, práticas sustentáveis que permitam aos agricultores produzir mais e também de forma eficiente. No entanto, muitos agricultores, a grande maioria, elas têm falta de recursos financeiros e o próprio falta de suporte técnico para acabar por que acabam por limitar essa capacidade dos jovens de implementarem os seus negócios, as suas explorações agrícolas. A minha questão, tendo em conta toda esta contextualização de alguns dos desafios, pedia-lhe que me desse então exemplos concretos de desafios que a AJAP tem sido confrontada, tem pedido ajuda relativamente aos jovens agricultores no seu início de atividade e como é que a AJAP os tem apoiado na resolução desses desafios. Rosa, com toda a honestidade, eu não sei se isso é uma questão, se isso foi a resposta, porque você falou de muitas coisas que se colocam como entraves e como dificuldades, e bem, portanto, isto é uma grande introdução da sua parte, e facilita-me de que maneira a minha resposta a esse desafio, porque ao estudar sobre estas matérias foi-se apercebendo destas dificuldades. Portanto, isto fosse fácil, não estávamos a discutir sobre isto, não havia programas e mecanismos para alertar a nossa sociedade civil. E eu começo por aqui. Nós temos de sensibilizar a sociedade civil da União Europeia para os temas que entroncam na agricultura, na necessidade do seu rejuvenescimento, nas diferentes áreas que abrange
o agro, digamos assim, a floresta, a pecuária, a silvicultura, a agroindústria. São muitas áreas aqui envolvidas, envolve muitas pessoas a montante e a jusante, não estamos a falar só dos produtores diretamente envolvidos na produção. Portanto, há aqui todo um mundo, digamos assim, associado. Os tipos que vendem, os fatores de produção, os tipos que compram, os tipos que fazem a distribuição. Portanto, há muita gente envolvida, até que a gente compra uma pera, um pêssego, um litro de leite, ou um ovo, digamos assim, numa prateleira de hipermercado. Portanto, as pessoas têm de ter a noção que o produtor é o elo mais, infelizmente, mais fraco nesta cadeia de valor, e é aquele que trabalha 365 dias por ano para obter esse mesmo produto. E muitas das vezes quem transaciona, quem faz uma operação de charme, digamos assim, seja ela qual for, consegue ter mais louros, mais valias nisso. Portanto, desde logo é preciso olhar para estas realidades que se passam para olvidar, para facilitar a vida, ou para que as pessoas percebam melhor as dificuldades dos outros setores, que obviamente também existem. Mas, bom, quando alguém se quer instalar, o acesso à terra é uma complicação. É uma complicação. Se ela não existe, se ela é pouca, se ela é cara, se os seus detentores a bloqueiam porque têm apoios para não direi para não produzir, mas têm apoios para a manter limpa, ou para a manter segundo algumas regras que a União Europeia vai determinando. Se não existe nenhum incentivo para esses proprietários para poderem alugar, muitas das vezes quando o jovem agricultor vai com eles para alugar, ele diz assim, não, uma coisa é você faz este ano, se não correr bem, para o ano está em outra vez, tal, mas eu não quero alugar a 7 anos, ou a 10, ou a 15, porque não sei o que, não sei o que mais. As pessoas têm sempre alguns entraves disto tudo, e quando a coisa é vender, o preço está sempre muito especulado, e depois, para além disso, para além de não existir essa regulamentação, também não existem apoios direcionados diretamente à compra de terra. Portanto, já houve, aqui há uns bons anos atrás, uma coisa que se chamava crédito par, com taxas de juros favorecidas a 20 anos, tipo quem compra uma habitação, para comprar terra, e eu acho que é isso que se deve pedir, e é isso que a AJAP tem falado nas suas solicitações à tutela e ao governo sobre essa matéria. Portanto, é preciso arranjar uma solução económica de ter dinheiro mais barato por parte da banca, com taxas de juros muito baixas e financiada, e depois de longo prazo o seu pagamento, digamos assim, da totalidade do capital. Portanto, isso é uma preocupação que nós temos lançado. Essa preocupação obviamente existe por parte de quem responsabilimente governa, e nós temos ouvido ultimamente o atual Ministro da Agricultura referir-se muitas vezes a isso, referir-se aos jovens agricultores, à necessidade de subsistir. Há bem pouco tempo, há 2 ou 3 dias, esta parte do próprio Primeiro-Ministro veio ao encontro também ligado ao setor do leite e referiu isso claramente, portanto, ou seja, é necessário fazer tudo o que está ao nosso alcance para rejuvenescer esse setor. Portanto, é sempre bom ouvir do responsável máximo do governo este tipo de preocupações. Aliás, nós não estávamos habituados, infelizmente, a este tipo de preocupações. Mas para isto nós temos de ter a sociedade civil do nosso lado. A nossa sociedade civil tem de interagir connosco e perceber que nós não somos os pedintes, nós não somos os barulhentos que reclamam porque há seca, porque há chuva a mais, porque há isto, porque aquilo. Se nós reclamamos é porque as condições não são as ideais para nós fazermos esta atividade. É uma atividade que, quando nós nos instalamos, ficamos comprometidos com ela, não é por os primeiros 5 anos, é por 10 ou 15, porque depois nós acumulamos dívidas, porque nós, nem tudo é financiado, claro, não pode ser, não faz sentido ser financiado a 100%, e vamos prolongando, vamos empurrando com a barriga, como se costuma dizer, os nossos encargos para a frente. E quando nós queremos sair, não é fácil sair, não é como um engenheiro civil que abre um escritório, um arquiteto ou um filósofo, seja aquilo que for, abre um escritório, não deu, fecha o escritório, paga a última renda e vai-se embora, e muda de cidade, Nós não, nós comprometemos ou comprar animais, ou fazer armazéns, ou comprar máquinas. Nós não é fácil substituir um trator que adquirimos por outra coisa qualquer, não é fácil
A vida, quando a gente, isto eu costumo dizer que isto é um compromisso maior do que até com um casamento, quer dizer que nós há um compromisso muito grande, porque efetivamente nós comprometemos com fornecedores, comprometemos com uma data de coisas que nós temos de honrar os nossos compromissos e só mesmo em situações de extrema dificuldade é que não somos capazes de o fazer e infelizmente em alguns casos esse também acontece. Portanto, o acesso à terra, falou bem a Rosa, é o principal problema. Já o Bolsa de Terras, já o Banco de Terras, portanto, propostos pelos próprios governos, eu acho que isso tudo tem de ser reeditado, quer as terras do Estado que estão ao abandono e que podem ser alugadas a jovens agricultores prioritariamente, quer também um banco de terras onde é que Bolsa, neste caso, o banco é do Estado, podia ser do Estado, mas quer a Bolsa onde é que as pessoas interessadas em vender e alugar colocavam à sua disposição, identificavam os territórios, diziam onde é que era, e depois o próprio, quem administrava esta Bolsa, digamos assim, fazia um encontro de vontades e nesse caso, desde que existissem algumas garantias bancárias, quer por proposta de renegociações com a Banca Central Europeia, o Banco Central de Investimento, o Banco Europeu de Investimento, fosse aquilo que fosse, que os bancos depois nacionais adotassem também como apoio, com a supervisão do Ministério da Agricultura, isto podia ser resolvido. Portanto, o acesso à terra também pode ser resolvido com crédito, se não houver a possibilidade de outro tipo de medidas que pudessem aqui financiar, e admito que seja difícil. E o acesso ao crédito também para os investimentos, depois o agricultor, imagine, jovens agricultores que já têm a terra ou dos pais ou alugada e que depois vão ser confrontados com os capitais próprios que têm de ter para colocarem o seu dinheiro à frente, para pagarem, para honrar compromissos e depois, só depois devidamente comprovado, é que vai receber a parte do financiamento percentual, seja a 40%, a 50% ou a 60%. Aqui, o atual tutela também está preocupado em aumentar o prémio à primeira instalação, que é um prémio gratuito, só pelo facto de ele ser jovem agricultor, mas com um projeto aprovado, obviamente, é um prémio monetário, e depois tem uma ajuda ao investimento. E nesta ajuda ao investimento e no próprio prémio, o atual Ministro da Agricultura está a fazer e envidar os esforços em que possa melhorar uns e outros, no sentido de inverter esta tendência de não instalação. Portanto, aqui é muito importante que exista também uma disponibilidade, uma bolsa financeira à disposição para que os jovens agricultores tenham um projeto aprovado, possam recorrer através mesmo a garantia, o próprio projeto aprovado, que muitas das vezes não tem outra, dizem, eu tenho um projeto aprovado e o meu autofinanciamento é X valor, é 70, é 80, é 100 mil euros. Vou receber 150 mil, o meu projeto era de 250 mil ou 300 mil euros. Eu recebo uma parte quando eu justificar tudo e preciso de autofinanciamento em X. E ele devia ser financiado num prazo alargado, pelo menos a 5 anos ou até a mais, por forma a que, porque nem todas as culturas, quando a gente as instala, são produtivas no primeiro ano, muitas nem no segundo e outras até não no terceiro. Estivemos a falar em pomares permanentes, sei lá, em olivais, ou amendoais, ou vinhas, etc. Portanto, não são produtivas logo em quantidade suficiente no primeiro e segundo ano. Portanto, tem de haver aqui, de facto, apoios ao acesso à terra, ao acesso ao crédito, e depois também existir um programa de acompanhamento técnico aos jovens agricultores. Nunca existiu. Os jovens agricultores necessitam ter tutores. Por um lado, tutores de agricultores que já estão instalados com sucesso, é preciso identificá-los. Portanto, existem organizações do setor, como a AJAP à cabeça, mas outras também lidam com estes métiers, que podem ser responsabilizados por algum organismo do Estado, por exemplo, a Direção-Geral do Desenvolvimento Rural, e que identifica um programa de acompanhamento técnico, onde é que nós não nos limitamos a ser consultores, nós temos de fazer alguma atividade dessa, mas acima de tudo ser conselheiros do agricultor, não numa lógica de nós sermos rentabilizados financeiramente por aquilo que prestamos das organizações, mas acima de tudo por assegurar que este agricultor se perpetue no tempo, que não acabe o seu período obrigatório, que são os 5 anos, e que abandone
porque afinal as coisas não correram bem, porque não fez o pedido de pagamento a tempo e horas, porque não explicaram, porque é só 2 ou 3 pedidos de pagamento que pode fazer, as regras disto tudo, e depois as benesses fiscais. Nos primeiros anos, tudo são dificuldades, até para pagar a segurança social. Portanto, os 2 ou 3 primeiros anos da instalação de um jovem agricultor, ele não está a ter rentabilidade para pagar uma segurança social elevada, muitas das vezes é o casal, são os 2 que se instalam como jovens agricultores, nem que seja só um, 200 ou 300 euros por mês, muitas das vezes têm dificuldade porque ainda estão a investir, ainda estão a pagar o investimento que estão a fazer na exploração. Qualquer acréscimo de custo tem de haver por parte da Segurança Social, para estes territórios, uma sensibilidade, tal como para o IVA e para o IRS, consoante a realidade, seja empresa ou seja empresário individual, em termos de pagamento ao Estado. O Estado tem de ser sensível, se quer investir, se quer ter jovens, se quer ter ocupação nos territórios, se quer ter dinâmicas empresariais nos territórios, se quer ter criação de emprego próprio nos territórios, tem de investir. Portanto, tem de ter opções, ou seja, ou vamos investir as cartas todas, metemos as fichas todas, como se costuma dizer, nos territórios urbanos e aumentamos em prédios e não sei o que mais, ou investimos nos territórios. Agora, para nós, pessoas dos territórios rurais e que queremos deixar aos nossos filhos e aos filhos das pessoas residentes nos territórios urbanos, territórios rurais mais organizados, é prioritário investir nos territórios rurais. Há um pensador e pessoas que falam sobre isto, que a melhor forma de desenvolver os territórios urbanos é investir nos territórios rurais, permitir que eles consigam captar, consigam ser suficientemente atrativos para que pessoas desenvolvam as suas atividades. Se nós conseguirmos fazer isso, estamos a desadensar, a colocar menos pressão económica, sei lá, ambiental, etc., nas grandes cidades e nas grandes urbes urbanas que todos nós conhecemos, com lucro, com vantagens, quer para uns, quer para os outros. Isso é que é o interessante nesta dicotomia que eu acabei por falar na minha intervenção entre o rural e o urbano. Depois, eu já falei nos apoios, quer no prémio, quer nos apoios ao investimento, e depois no acesso à investigação. A investigação é muito importante. O Ministério está a fazê-lo, nos últimos anos isso tem feito, devemos intensificar isso. Organizações, agricultores, universidades, escolas superiores de educação e o INIAB, Instituto Nacional de Investigação Agrícola, estão cada vez mais unidos à volta daquilo que é preciso investigar. Isso é muito importante. Nós temos de investigar acerca das alterações climatéricas, nós temos de investigar acerca de espécies mais resistentes às doenças, às pragas, aos solos, à própria seca. Portanto, nós temos de fazer muita investigação nesta área, porque se não a fizermos, estamos dependentes daquilo que se investiga lá fora e não é a mesma realidade, nem de solo, nem de clima, nem de topografias, nem de latitudes, nem de longitudes que nós temos em Portugal. Portanto, nós temos de fazer o nosso trabalho de casa e esse é muito importante que seja feito. E por último, e eu acho que a Rosa aqui não colocou essa questão, que é mais importante, que é a água. Nós hoje, com as alterações climatéricas, não se faz agricultura sem água. E não existem outras atividades económicas nos territórios rurais se não existir água suficiente. Hoje qualquer empresa consome muita água, seja para a transformação, seja para lavagens, seja para não sei quantos, seja para a modificação dos produtos, a água é fundamental. E nós ainda somos um país que não chega a captar mais de 20%, não chegamos a 20% da água que chove no território. Portanto, isso nós não estamos a fazer isso, devemos fazê-lo, estamos a deixar escorrer muita água para o mar, e então por políticas conservadoras, por políticas nos extremos do ambientalismo, e aqui uma nota muito importante, o ambiente não tem um muro entre o ambiente e a agricultura. Estas duas áreas da governação, ambiente, agricultura e energia, têm de estar todos de braço dado, de mãos apertadas, para fazerem esta caminhada. Porque nós temos energias alternativas que podemos fazer nas nossas explorações, quer os painéis fotovoltaicos, quer aquecimento de águas, quer o biogás, quer ainda também pelo aproveitamento dos resíduos das florestas podemos fazer produção de energia. Portanto, há muitas formas de energia que nós podemos evitar que não sejam as tradicionais das barragens da hidroelétrica. Também aqui há handicaps, com certeza, há pressões políticas
das grandes empresas em que se evite isto e das grandes petrolíferas também, que a temos cá também em Portugal. Portanto, é que nós temos aqui, nós somos o parente pobre da negociação e nós não podemos ser. Portanto, tem de haver arrojo, vontade e capacidade dos políticos para colocar o dedo nestas feridas que são extremamente importantes. Se eles querem ter espaços, territórios rurais, que eles querem desenvolver os territórios rurais, que eles querem um desenvolvimento rural, tem de fazer apostas, e a aposta, obviamente, passa por uma aposta financeira, porque isso não acontecer, não temos desenvolvimento dos territórios. Porque, repare, nós, todos os governos que já tivemos atualmente dizem, nós até tivemos o Ministro do Território e da Coesão, até tivemos isto, até tivemos aquilo, mas o que é certo é que dizem que despejaram milhões, só que os milhões não se refletiram em maior fixação nos territórios, em maior criação de emprego, pontualmente aqui e acolá, principalmente nas cidades, sei lá, como Covilhã, eventualmente, como na Guarda, como Bragança, como Viseu, por exemplo, mas e as sedes de conselho, sei lá, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, vamos para Trancoso, vamos para Surico, vamos para estes territórios, isso aconteceu? Não, claro que não, porque as estatísticas não dizem isso e as estatísticas não devem servir só para aquilo que interessa aos políticos, têm de fazer transparecer o busilis da questão, e o busilis da questão é este: se não fizermos um trabalho consentâneo, um trabalho seguido, um trabalho de linear à volta destas questões, não é pela alternância das políticas e dos governos que vamos lá, porque cada um acha que é melhor que o outro, tem de haver um entendimento de forma a que estas pessoas percebam que isto são políticas no longo prazo, a médio e longo prazo, porque se vamos afunilar no curto prazo, andamos sempre a mudar as políticas, andamos sempre a alterar as leis, andamos sempre a fazer este tipo de coisas, sempre a fazer estes mesmos debates, e o que é certo, o país vai definhando, não somos capazes de projetar novas barragens, não somos capazes de ser eficientes na captação de água, não se admite, desculpe que lhe diga isto com toda a sinceridade, não se admite que em fevereiro, que ainda estamos no inverno, venha um decreto a dizer é proibido, vamos ter de restringir a água para a agricultura no Algarve e a água de consumo ao turismo e até consumo às pessoas no Algarve. Não se admite isto, não é impossível. Se chove muito no norte, ela tem de chegar ao sul. Se não é do sul, que seja do centro. Se não é do centro, desculpe, não faz sentido isto. Nós estamos num país que temos ainda uma estamos muito longe da nossa capacidade de retenção, temos de fazer render a água. E se nós não conseguimos pegar nela a que chove, então vamos buscá-la ao mar. Eu não defendo que se defenda isto muitas vezes, muito no país, porque ela fica cara. Porque se nós a deixamos correr para o mar, vamos agarrar nela que está salgada, temos de tirar o sal e puxá-la para trás contra o gradiente da gravidade que a empurra para o mar. Portanto, isto fica-nos caro, temos de suportar energia para pagar isto tudo. Portanto, nós temos de pegar nela a montante, muita montante, não é no termo da explicação. Portanto, a água é fundamental e tudo aquilo que eu falei da terra, do crédito, da investigação, dos incentivos aos apoios, do prémio e da inovação e da digitalização, tem de estar à disposição. E depois nós temos de ir às escolas. Temos de ir às escolas profissionais de agricultura, temos de ir às universidades que operam cursos na área do desenvolvimento rural, não só da agricultura, pecuária e floresta, mas há montes de cursos que se preocupam com estas realidades, e estes jovens têm de perceber que existem políticas de apoio aos jovens agricultores, que podem existir políticas de apoio aos jovens empresários rurais, porque defendem porque projetam as suas atividades empresariais nestes territórios. Eles têm de saber o que é que aquilo que existe, tem de haver promoções por forma a que as pessoas percebam que têm possibilidades, os jovens, de optar por criarem sua própria empresa, e nem que seja a pessoa da iniciativa, o empresário, o único investidor no início, já é uma grande conquista, porque é alguém que não está na fila de um partido, na fila do município, na fila não sei de quê, para arranjar emprego. É alguém que por si só criou a sua empresa.
E com certeza, quem cria uma empresa, se puder ter um funcionário, ou 2 ou 3, tem. Agora, não, é uma empresa, para ter um apoio tem que ter um funcionário. Coitado, ele não ganha para ele e vai ter que ganhar para um funcionário. Pronto, deixa o homem enraizar na vida dele, que ele é o primeiro a dizer que eu sou patrão, quero ter um funcionário, porque já consigo suportar a mim próprio, a minha família, e agora vou suportar a família do meu funcionário e tratá-lo com dignidade que é merecida. Agora, se isto não for pensado assim, não vamos lá, porque uma realidade em empresas nos territórios mais urbanos não é a mesma realidade nos territórios mais rurais. Enquanto entenderem que é assim, não conseguimos, porque as pessoas vão pela via mais fácil. É mais fácil ter clientes, é mais fácil a proximidade, é mais fácil exportar, estar mais perto do barco, é mais fácil não ter custos de portagem a vir do interior ou do rural para o urbano. É tudo mais fácil e mais barato, não é só mais fácil, é mais barato. E as pessoas vão, e mesmo fique mais caro na instalação, depois pela existência de clientes, da proximidade de clientes, tudo efetivamente é mais fácil e mais barato. E sendo assim, as pessoas optam pelos territórios rurais, pelos territórios urbanos, em detrimento dos territórios rurais. Muito bem, não temos assim muito mais tempo, mas eu gostaria de colocar-lhe aqui como última questão um tema que é a questão da igualdade de género na agricultura e a própria inclusão social. É sabido que a participação das mulheres na agricultura e a própria igualdade de género no setor agrícola são temas cruciais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do setor agrícola em Portugal. Se nós formos olhar historicamente ao que se passou, tem vindo a passar nos anos anteriores e nas décadas anteriores, a agricultura ela é, digamos assim, um setor que tem vindo a ser dominado pelos homens. No entanto, as mulheres sempre desempenharam papéis significativos. Muitas vezes eles acabam até por ser invisíveis e até não reconhecidos. Atualmente, promover a igualdade de género na agricultura acaba por não ser apenas uma questão de justiça social, mas também uma estratégia que é fundamental para aumentar a produtividade, a inovação e a resiliência no setor. Tradicionalmente, nós sabemos que as mulheres nas zonas rurais de Portugal, elas são envolvidas maioritariamente em tarefas agrícolas e de gestão familiar. Muitas vezes elas acabam até por nem ter reconhecimento formal. No entanto, nós vemos atualmente que existem mudanças socioeconómicas e até culturais que levam a uma maior participação das mulheres em todos os aspectos da vida agrícola, desde a produção até a gestão e a tomada de decisões. No entanto, acaba por existirem também desafios relacionados com esta igualdade de género na agricultura. A baixa representação das mulheres em posições de liderança, existem poucas mulheres no que diz respeito a ocuparem cargos de decisão, nomeadamente em cooperativas, em associações, em empresas agrícolas, e também, no que diz respeito às mulheres, torna-se difícil conciliar o trabalho com a vida familiar, nomeadamente equilibrar responsabilidades familiares e profissionais. Gostaria de lhe perguntar, dado que representa a AJAP, e para terminarmos este webinar, porque estamos aqui no nosso tempo limite, que tipo de ações é que têm vindo a ser feitas pela AJAP para, no fundo, promover esta igualdade de género, atrair também as mulheres para a agricultura, visto que elas também acabam por trazer aqui um know-how muito importante para promover o desenvolvimento do setor agrícola? Rosa, o facto de ser homem e já ter algumas décadas da minha existência, obviamente que não me impede de ser sensível a essa questão. Hoje as mulheres, já lá vai o tempo em que as mulheres na agricultura se limitavam a tarefas domésticas, criar as pequenas miudezas, a bicharada, as galinhas, porco, e fazer a merenda e fazer coisas para os ranchos que trabalhavam, que ceifavam e que não sei quantos, até com a foice, coisas do antigamente e tal. Nestas fases mais recentes, um casal de jovens agricultores, a mulher assume um papel preponderante. O homem vai para o campo e a mulher trata dos papéis. Portanto, ou seja, se isso é denegrir o papel da mulher, para mim não é, porque é um trabalho de escritório, é um trabalho de estar até debaixo do ar-condicionado, e o homem até pode estar debaixo do ar-condicionado, do ar do trator, se tiver cabine.
muitas vezes isso acontece. Eu acho que nós temos de evoluir, as nossas sociedades têm de evoluir para a importância do homem e da mulher em igualdade de circunstâncias, ou seja, eu não consigo aqui estabelecer diferenças, embora perceba aquilo que me diz, e que podem existir essas diferenças. Hoje a mulher tem o seu grau de sensibilidade, a sua maior sensibilidade em determinadas áreas das atividades ligadas à agricultura. Os homens terão outras maiores apetências, sei lá, para manobrar máquinas, para outro tipo de equipamentos, talvez até mais pesados e tal, mas pode existir uma complementaridade, e é uma complementaridade saudável, se existir numa exploração e que haja disponibilidade de ambos membros do casal, ou seja o que for, para se complementar na atividade. É evidente, se a mulher tiver uma atividade externa, ou o homem tiver uma atividade externa qualquer, seja que tenha uma profissão diferente, pois seja o homem ou seja a mulher, tem de ficar mais focados na atividade agrícola. Portanto, aquilo que tem assistido é que nós vemos com bons olhos a entrada de mulheres e de homens na agricultura, nomeadamente jovens, ponto. Os cursos de agricultura, de pecuária, seja daquilo que for, que se fazem hoje nas universidades, nas escolas superiores profissionais de agricultura até o 12º ano e nos ensinos superiores, embora vão aparecendo mais mulheres, ainda há mais predominância de homens, mas cada vez há mais mulheres. Agora, nós temos que comunicar melhor o setor para que as saídas que aparecem, as saídas profissionais, sejam suficientemente robustas para que uns e outros apareçam associados ao setor. Quanto a uma segunda parte que disse, eu concordo plenamente consigo, ou seja, não por atribuição de cotas, eu acho que acima de tudo tem de ser pela atribuição da responsabilidade social, ou seja, pela responsabilidade, se calhar, do setor masculino, que tem tido a preponderância nos órgãos sociais das cooperativas, das associações, até das confederações. A JAP é equiparada a uma confederação, nós, numa direção executiva de 5, infelizmente só temos uma mulher, mas até há bem pouco tempo não existia nenhuma mulher, portanto, em 5 temos uma mulher. Para nós é interessante, mas na Assembleia Geral são 3, também temos a mulher, no Conselho Fiscal também temos uma senhora, nestas coisas, ou seja, temos sempre a preocupação de ser mais representados, mas também somos confrontados. A disponibilidade por vezes da mulher que está ligada à agricultura é menor, porque de facto tem a sobrecarga não só dos filhos, mas também das tarefas mais domésticas, enquanto o homem se ocupa de tarefas mais nas áreas mais pesadas. Eu acho que naturalmente, Rosa, com toda a sinceridade, e é a minha opinião para quem nos está a ouvir, esta evolução tende a ajustar-se, porque nós no Conselho Europeu de Jovens Agricultores também assistimos a muitas mulheres, e também da nossa parte enviamos muitas das vezes pessoas do sexo feminino para representar determinadas áreas. Elas aparecem no leite, aparecem nas flores, aparecem nas hortícolas, aparecem em muitas áreas, e até manobrar equipamentos agrícolas pesados, mas cada vez mais sofisticados, à distância de um clique já se manobram muitos equipamentos, não é? Esta digitalização é cada vez maior e elas também são sensíveis a isso. Portanto, eu não vejo, com toda a sinceridade, agora, é importante que estes estudos apelem a isso, é importante que os números apareçam, os números evidenciam, é como o algodão não engana, portanto, eles apareçam para que todos nós sejamos cada vez mais sensíveis, porque para nós é importante que a mulher tenha papéis mais ativos nesta evolução do setor, que se exige, evolução do setor, exige que se rejuvenesça, obviamente, e que a sensibilidade das mulheres na área da gestão, na área da inovação, na área do próprio negócio, apareça também cada vez mais pertinente, cada vez mais necessária e cada vez não de obrigação, cada vez mais obrigatória, mas cada vez é mais pertinente a existência de mulheres neste centro de decisão, e a AJAP defende isso como acabei por referir. Muito bem, não temos muito mais tempo para
falarmos aqui de mais temas. Gostava apenas de lhe questionar, e isto é uma pergunta que eu recebo muito, e acabei até por receber hoje por mensagem privada, que é uma pessoa que quer iniciar a sua atividade como jovem agricultor no setor agrícola. Qual será o procedimento que deve dirigir, que instituições, que organismos deve-se dirigir para iniciar então este processo e cumprindo então os requisitos para ser considerado jovem agricultor, o que é que deve fazer então para conseguir, no fundo, beneficiar de todos os apoios para este efeito? Hoje todos os nossos cidadãos, e nomeadamente a classe mais jovem, eles não têm dificuldades em procurar o que quer que seja nas redes sociais. Portanto, também não há de ser muito difícil fazê-lo também por este tema. Se nós hoje colocarmos simplesmente jovens agricultores no Google, vai-nos aparecer muitas coisas, vai-nos aparecer organismos do Ministério da Agricultura, talvez o IFAP, talvez a Direção-Geral do Desenvolvimento Rural, e em termos de organizações até pode aparecer a AJAP em terceiro ou quarto lugar. Portanto, é uma das preocupações que uma organização com 41 anos o possa fazer. Mas eu aproveito neste programa para dizer que podem consultar sempre o site da AJAP, ou colocar no ajap.pt, ou colocar simplesmente AJAP no Google, porque aparece logo, reporta logo para o site da AJAP, e depois vem os contactos, vem toda a gente. Portanto, e qualquer contacto, seja dirigido à AJAP, deve ser bem canalizado. Eu parto desse pressuposto. Portanto, é só as pessoas dirigirem-se e perguntarem este tipo de coisas. Por exemplo, nós neste momento estamos numa transição de quadros do PEPAC, do PDR para o PEPAC, e devido a estas alterações que já houve necessidade de se fazer ao nível do PEPAC, não está nenhuma medida aberta. Nós estimamos para inícios do próximo ano estejam medidas abertas até bastante favoráveis, porque tem existido esse discurso, e parece que não é só discurso, portanto está-se a concretizar em medidas a ser propostas, até bastante favoráveis para uma tentativa de dar o impulso a este rejuvenescimento, quer no prémio, quer nos apoios ao incentivo, quer em dinheiro disponível a crédito, a taxas de juros muito reduzidas, ou mesmo a zero. Portanto, não é bem zero, porque depois já há algumas comissões, algumas coisas das próprias bancas nacionais que vão ficar com isso, mas é praticamente a zero. Portanto, há coisas que estão a surgir ultimamente, mas que ainda não se transformaram em medidas ou estão nesse processo evolutivo. Negociações com a União Europeia precisam para fazer esses acertos, as alterações, o que implica necessariamente alguns atrasos, mas eu tenho a certeza que no início do próximo ano, se não acontecer ainda este ano, mas no início do próximo ano temos um novo quadro do PDR aberto à disposição de jovens agricultores. Mas as pessoas não devem aproveitar para contactar a AJAP, para deixar o seu contacto, para trocar impressões com algum técnico ou administrativa que os possa atender, de forma a nós ficarmos com o registro, e quando as coisas surgirem, a gente contacta. Temos o maior gosto disso, não tem problema rigorosamente nenhum. Essa é a nossa função e o nosso papel. Muito obrigada, Dr. Firmino, pela sua intervenção neste webinar. Foi de certeza, e tenho a certeza que todas as pessoas que estão a assistir acharam proveitosa a sua intervenção. Acabamos por abordar aqui vários temas relacionados com o tema central, que é o desenvolvimento rural e a inclusão social. De facto, hoje em dia existem ainda bastantes desafios que o setor agrícola enfrenta, mas certamente que a nova PAC, esta renovação desta política, acaba por estar a colmatar ou ir colmatar algumas dessas dificuldades ao longo dos tempos. Portanto, queria agradecer-lhe a sua presença e agradecer a todas as pessoas que estão a assistir. Este webinar ficará então gravado no canal do YouTube, nas redes sociais, para quem não conseguiu assistir em direto o possa fazer assim que pretender e puder. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Foi um ciclo de webinars bastante interessante. Acabamos por abordar temas bastante diferentes, mas complementares, e, portanto, espero que tenham percebido melhor esta dinâmica da nova política agrícola comum e de que forma é que pode ser uma ferramenta para os agricultores. Obrigada a todos e, mais uma vez, obrigada a si,
doutor. Muito obrigado, Rosa, foi um gosto e espero que tenha estado à altura, digamos assim, do desafio de quem assistiu e qualquer questão queiram colocar, pois podem perguntar por mim diretamente na AJAP, terá uma resposta, terá o meu contacto telefónico, não tem problema rigorosamente nenhum. Foi um gosto, muito obrigado pela atenção e até breve. Um feliz dia de aniversário. Muito obrigado, Rosa. Obrigada, adeus. Até a próxima. Adeus.